Olá, primeiro ano. Vamos para a atividade dessa semana, tá certo? Então, ó, no vídeo passado eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o função exponencial e mostrei também um gráfico, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios que vocês vão dar continuidade depois no Google Formulário, certo? Eu vou fazer algum com vocês e depois vocês vão terminar para mim. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá. Eu vou começar pelo exercício 9. Porque esse exercício 8, quando a gente falou um pouquinho sobre o Covid, estava também relacionado aqui também com a Vitória Régia, que é o exemplo, mas vocês veem, qualquer dúvida vocês podem me chamar. Então vamos lá, atividade 8. Para estudo dos gráficos das funções, desculpa, esqueci. Pessoal, esse aqui é o caderno do aluno de vocês, tá bom? Na página 8. Então, vamos lá. Para estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo a de x, f de x, né, a nossa função, igual a elevado a x, sendo a maior do que zero e a diferente de 1. Para todo número real, construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes de f de x para alguns valores de a. Então, sempre lembrando, pessoal, esse f de x é o nosso y, né? Tudo bem? No nosso plano cartesiano, ele é o nosso y. Então, aqui nessa tabelinha, eu tenho os valores de x e eu quero determinar o meu f, ou seja, o f de x, ou seja, meu y, para eu conseguir colocar no meu plano cartesiano. Então, olha, eu vou fazer aqui com vocês o 2 elevado a x. E vocês fazem o 3 elevado a x e o 4 elevado a x, certo? Então, vamos lá. Para valores de x de 2, 1, 0 e menos 1. Então, o exercício já me deu esse valor de x. Então, o f de x, ou y, é igual a 2 elevado a x. Então, vamos lá. Aqui não é o valor do meu x, aqui o x não vale 2, então é só eu substituir. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Quanto que é 2 ao quadrado? Não é 4? Tudo bem? Então, vamos colocar o nosso ponto aqui, então. Então, ó, a gente vai colocar o nosso ponto aqui depois que a gente vai colocar no gráfico. Então, sempre lembrando que é x e y. Então, ó, quando x vale 2, o meu y vale 4, que foi o que eu acabei de determinar. Agora, x igual a 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Quanto que é 2 elevado a 1, pessoal? 2, né? Então, quando o meu valor de x vale 1, o meu valor de y vai valer 2, o f de x, tá? Agora, o meu x vale 0. Então, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui, quando o meu x vale 0, o meu y vale 1. Lembrando que eu já fiz um vídeo para vocês sobre as propriedades de potenciação. Então, é muito importante que vocês vejam aqueles vídeos e façam os exercícios anteriores a esse, que é sobre as propriedades de potenciação, que é o que vai dar base para a nossa função exponencial. E também para a função logarítmica, que nós vamos ver logo depois. E agora aqui, pessoal, ó, o meu x vale menos 1. Então, vai ser 2 elevado a menos 1. Como nós já vimos também, eu não posso deixar aqui o meu expoente aqui na base negativa. É negativo. Então, para que ele mude, eu vou inverter. Aqui, você lembra que eu falei para vocês que fração sempre pode ser representado com 1 embaixo? Não é? Para melhorar a nossa visualização? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu posso colocar assim, certo? Só para visualizar melhor. Então, ou seja, quando eu tenho número negativo, eu tenho que inverter as posições. Ou seja, vai ficar meio elevado a 1. Ó, tá vendo que aqui o sinal agora não é mais negativo, passa a ser positivo. Meio elevado a 1 é meio. Então, ou seja, quando o meu x valer menos 1, o meu y vale meio.
Bom, na próxima na próxima tabela dessa atividade, a gente tem números o quê? Menores do que 1, meio, 1/3, 1/4. Ou seja, a minha função, ela vai ser decrescente. Então, mesma coisa, eu vou fazer o primeiro exemplo aqui com vocês, e depois a segunda coluna e a terceira vocês fazem e me mandem, tudo bem? Então, eu só vou colocar aqui a função pra gente fazer. Bom, então vamos lá. Então, aqui está o meu x, os valores de x, e aqui a minha função, meio elevado a x. Então, ó, aqui o x vale 2, então, no lugar do x, eu vou colocar 2. Lembrando que não está multiplicando só 1, tá? É multiplicando, elevando também o 2. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Pronto, já achei aqui. Então, vamos lá. X... y. Então, quando o meu x valer 2, nesse gráfico, o meu y vai valer meio. Vamos agora para o x valendo 1. Então, mesma coisa, no lugar do x eu vou colocar 1. Um número elevado a 1 é ele mesmo, então, meio. Então, quando x valer 1, nessa função, meu gráfico vai valer meio. X valendo 0. Então, 1... meio elevado a 0, qualquer número elevado a 0, como eu já disse ali em cima, é 1. Então, quando x vale 0, o y vale 1. E agora, aqui chegou o menos 1. Então, meio elevado a menos 1. Como foi que eu falei para vocês? Para tirar o negativo do expoente, a gente inverte, né? Ou seja, o 2 vai para cima e o 1 desce. Tudo isso elevado a 1. 2 elevado a 1 2 sobre 1 é 2, né, pessoal? 2 elevado a 1, 2. Então, quando x vale menos 1, o y vale 2. Agora, eu vou colocar isso daqui no gráfico. Primeiro, como vocês vão ver aqui no item B, primeiro vocês vão colocar a função 2 elevado a x, 3 elevado a x e 4 elevado a x, tá? Prestem atenção, então. O 2 elevado a x, essa função, eu já estou fazendo com vocês. Vocês devem fazer, então, a tabela da função g e da h e o gráfico dela também. Tudo bem? Então, vamos começar aqui pelo f de x, que a gente já tem nossos pontos aqui que nós achamos no meu exercício anterior. Então, tá aqui. Então, vamos lá. Vamos aqui. Quando x vale 2, o meu y vale 4. Então, ó, x, y. X valendo 2, o meu y vale 4. Ó, é só eu ligar, achei meu primeiro ponto. Certo? Vamos pro próximo. X valendo 1, y 2. Então, ó, aqui não tem um 1, mas 1 tá entre 0 e 2, né? Então, x valendo 1, y valendo 2, ó. Só eu subir. Achei o meu próximo ponto. Certo? Agora, x valendo 0, o meu y vale 1. Então, tá aqui o 1, né? Tudo bem? X valendo menos 1, que está aqui. O y vale meio. Ó, então, se aqui seria o 1, o meio estaria mais ou menos aqui, né? Concordam comigo? Então, estaria aqui o meu ponto. Pronto. É só eu ligar, eu vou ter o meu gráfico dessa função f de x, 2 elevado a x, certo? Muito bem. Agora, no próximo item, vocês vão colocar as outras funções que vocês fizeram aqui. A que eu fiz, na verdade, não é f de x, a gente tem mania de chamar f de x, seria a i elevado a x, certo? Então, tá aqui, nesse próximo gráfico. Foi que nem eu falei, eu já fiz a i elevado a x, vocês fazem a jx e o mx, tudo bem? Eu vou fazer aí. Então, a gente já achou os meus pontos, só colocar no gráfico. Então, vamos lá. Quando x vale 2, o meu y vale meio. Então, ó, x valendo 2, desculpa, 1/4.
Então, ó, 1/4 é 0,25, né? Então, tá mais ou menos por aqui. Então, x valendo 2, o y valendo 1/4. X valendo 1, o y vale meio, 0,5, né? Então, tá aqui. X valendo 0, y vale 1. Então, ó, x0, y1. X valendo menos 1, y vale 2. Então, eu ligando aqui meus pontos, aqui. Certo, pessoal? Então, bem facinho, não? Vocês terão que fazer também quais são as semelhanças entre esses dois gráficos e qual é a principal diferença notada entre um e o outro. Então, vamos aqui, eu vou explicar para vocês e depois vocês façam anotações nesse exercício. Então, vamos lá. Quais são as semelhanças que nós podemos ver? Os dois são funções exponenciais, né? E quais são outras semelhanças? Que as mesmas passam pelo x0 e y1, ó, x0 e y1, certo? E qual que é a diferença? A diferença é que uma é crescente e a outra é decrescente. Por quê? Porque quando a minha base é maior do que 1, essa minha função é crescente. Quando a minha base é menor do que 1, no caso meio aqui, a minha função ela é decrescente. Então, vocês escrevam isso, qualquer dúvida podem me chamar. Agora, eu vou resolver com vocês algumas soluções, problemas sobre onde a gente usa a função exponencial. Então, vocês prestem bastante atenção, que na atividade de vocês vai ter uma para vocês fazer. Então, vamos lá. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço em anos é... Então, ó, pessoal, essa daqui seria o salário, né? Que é em função do tempo. Então, tem o salário que é inicial, mas aumenta um pouquinho, um percentual por ano, conforme o tempo, que tá a seguinte expressão. Aqui está o meu t, então, ó, uma função exponencial, a minha incógnita, que aqui no caso é o tempo, está no expoente. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional nessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em ó. Então, ele quer saber qual será o valor desse salário depois de 2 anos. A gente sempre tem que prestar atenção nas unidades. Essa função, ela é em anos. Então, tudo bem, não vou precisar fazer conversão. Mas e se tivesse falado 30 dias? A gente tem que sempre estar prestando atenção em meses. Como é anos e anos, eu não vou precisar fazer nenhuma conversão. Então, ó, no lugar do T, é só eu colocar o 2. Então, vai ser 1.800 vezes 1,13 centésimos elevado a 2. Pronto, agora é só eu resolver. 1,2 elevado ao quadrado, né? Dá esse número aqui, 1,0609. Multiplicado por 1.800, né? Que já estava aqui, vai dar um salário de quanto? Aproximadamente R$ 1.910, certo? Que é a alternativa E de vocês. Ou seja, depois de 2 anos com o aumento desse percentual, o salário que era 1.800 começou a ser 1.909. Vamos aqui para esse próximo exercício, pessoal. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, devemos calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiência laboratorial de uma cultura bacteriana,
Iniciando com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então, tá aqui a nossa fórmula. Esse T é o elevado, tá? Em que T é o tempo em horas. E o P de T é a população em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, qual será a população bacteriana após 3 minutos? Pessoal, tem um errinho aí nessa 16, que na verdade é assim a expressão, a fórmula, tá? Igual a 40 elevado a 2, 3 vezes T. Certo? Então, eles querem saber depois de quantos minutos, depois de 3 minutos, qual que vai ser a população dessa bactéria. Então, vamos lá. Então, ó, aqui o exercício mesmo disse que é em horas. Então, eu não posso colocar os 3 minutos aqui, porque esse tempo não é em minuto, ele é em horas. Então, eu vou ter que converter 3 minutos em horas. Vamos lá, regrinha de 3 básica, hein? Então, ó, 1 hora é 60 minutos. 3 minutos é quantas horas? Cruza, cruza. 3 vezes 1 vezes 3, 3. X vezes 60, 60x. O 60 está multiplicando, o x passa dividindo. Aqui a gente consegue dividir por 3, né? Vai dar 1 sobre 20. Que é 0,05 horas. Então, pronto. Descobri que 3 minutos é a mesma coisa do que 0,05 horas. Agora sim eu posso colocar esse valor. Só que, pessoal, eu não vou conseguir usar esse expoente aqui, certo? Então, a gente vai usar na forma de fração mesmo. Então, vamos lá. Elevado a 3 vezes 3 sobre 6. Certo? Vamos fazer essa multiplicação aqui. Multiplicação de fração, a gente já sabe, né? 3 vezes 3, 9. Aqui, quando tem nada, é 1. 60. Vamos dividir por 3. Vai dar 3 sobre 20. Que foi que nós... Certo? Então, população vai ser 40 vezes 2... elevado a 3 sobre 20. Então, vamos lá. Essa fração aqui, né, esse expoente, eu posso transformar ele em raiz, né? O que tá em cima vai dentro, o que tá embaixo vai fora. Ou seja, vai ficar 40 vezes raiz de 2 elevado ao cubo, raiz de 20, né? De 2 elevado ao cubo. Dois elevado ao cubo é 8. Então, esse valor aqui, pessoal, ele vai dar aproximadamente... Se a gente fazer na calculadora... 1,109,6. Tudo bem? Se eu multiplicar esse valor por 40, eu vou ter aproximadamente 44 mil bactérias. Depois de 3 minutos. Olha só o crescimento, né? Começou com 40 mil, né? Já teve um aumento em 3 minutos de 4 mil bactérias. Vamos também fazer o exercício 17.
Alguns bens de uso pessoal, como automóvel e computador, perdem valor em função do tempo de uso, devido ao consequente desgaste ou mesmo porque se tornam obsoletos. Para determinar o valor de um veículo que foi comprado por 30 mil, utiliza-se a forma. Então, é o V, né, que é o valor com relação ao tempo, é igual a 30, que é o valor inicial desse carro, né, de 30 mil, vezes 2 elevado a menos 0,25 vezes T, em qual o V é o valor do veículo, depende de T, que indica o tempo em anos. Depois de quanto tempo o valor desse veículo será 15 mil? Então, pessoal, ó, vocês podem ver que aqui é o contrário do que nós estávamos falando. Aqui ele deu o valor, né? O preço do carro, e ele quer saber por quanto tempo, ou seja, ele quer saber o valor do T. Depois de quanto tempo vai estar valendo 15 mil, certo? Então, vamos substituir, ó, ele deu o valor que ele quer saber, que é os 15 mil. Então, igual a 30 mil vezes T elevado a menos 0,25 sobre T. Então, vamos lá. Ó, pessoal, aqui é uma equação, certo? Acabou a minha função exponencial, é tudo função, é uma equação, certo? Então, ó, o 30 mil, ele está multiplicando 2. O 2 é o meu termo variável, né? Que ele tem o T. Então, quando o número multiplica uma variável, o x, aqui no caso é T, o que que acontece? Ele não passa dividindo? Então, vai ficar 15 mil dividido por 30 mil, igual a 2 elevado a menos 0. Então, ó, corto. Então, pessoal, se aqui se eu dividir por 15 em cima e 15 embaixo, eu vou ter o quê? 1 sobre 2. 15 dividido por 15 não é 2? 15 dividido por 15 não é 1? Igual a 2 elevado a menos 0,25 sobre T. Como que eu resolvo isso aqui, pessoal? Eu tenho que sempre deixar na mesma base para aquela igualdade. Lembra de que nós fizemos também? Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 4. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, né? Ao quadrado. 4 elevado a 2 elevado a 2. Então, o valor de x aqui é o quê? 2. Então, por isso que a gente sempre tem que buscar na mesma base. E aí, vai a propriedade de potenciação. Vocês concordam comigo que se eu inverter aqui esse 2, o que que acontece? Ele vai o quê? Vai mudar também o expoente, que é como se fosse 1, né? Que a gente não coloca porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mas vocês concordam que se eu inverter aqui, eu vou ter a base 2 e 1, só que o expoente vai ser o quê? Negativo, né? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou inverter, ó, 2 vai pra cima e 1 pra baixo. Agora, o meu expoente vai ser negativo. Vamos lá, pessoal. 2 sobre 1 é 2. Bom, agora não tem uma igualdade na mesma base, então, ou seja, menos 1 é igual a menos 0,25 sobre T. Esse menos 0,25 vai passar dividindo. Igual a T. Menos com menos, mais, né? 1 dividido por 0,25 é igual a 4. Então, meu tempo, quantos anos vai demorar para esse carro que valia 30 mil valer 15? Vai demorar 4 anos. Certo, pessoal? Bom, pessoal, nessa atividade de hoje, vocês vão ter um momento para fazer essas funções no aplicativo, né? Que aqui tem o GeoGebra para a gente utilizar. Então, é só a gente entrar no Google, dá para conseguir também entrar pelo celular e colocar GeoGebra, que ele já vai aparecer aqui, ó. Aí a gente entra em calculadora gráfica. Tudo
bem? Aqui, então, tá aqui o nosso plano cartesiano, né? Dá pra gente dar zoom, voltar. E aqui nós vamos colocar as nossas funções. Então, ou seja, f de x, dá para colocar, fazer função de primeiro, de segundo grau, assim por diante, de exponencial, logaritmo, que nós vamos aprender depois. Todo tipo de função trigonométrica a gente consegue fazer aqui no GeoGebra, certo? Então, aqui eu vou fazer para demonstrar para vocês. Então, vocês colocam f entre parênteses, o sinal de igual, e aí eu vou colocar 2 elevado a x. Então, aqui no chapeuzinho, vocês apertam o chapeuzinho e colocam o 2, que o 2 fica elevado, como vocês podem ver aí. Que no caso aqui vai ser o x, né? Porque a nossa função exponencial é elevado a x, certo? Olhem aqui o nosso gráfico dessa função. Então, ó, a minha base, ela é maior do que 1, então a minha função, ela exponencial, ela é crescente, como nós já vimos também. Agora, se a minha base for menor do que 1, então agora eu vou colocar meio. Então, vai lá, 1 dividido por 2. Tudo entre parênteses, né? Senão só fica 1 elevado ali, aí não é o que a gente quer. 1 sobre 2. Agora sim, elevado a 2. Peraí que deu errado. Aqui, pessoal, eu tinha colocado 2 aqui de novo no lugar do x. Então, aqui, ó, meio elevado a x. Então, aqui nós temos o nosso gráfico, ó. Ele, como a base é menor do que 1, a nossa função, ela é decrescente, certo? E vocês podem ver que todos os pontos vai passar aqui pelo 1, que foi como eu falei para vocês. Todo número elevado, quando x vale 0, então, ó, todo número elevado a 0 é 1, né? Então, por isso que essa é uma da função das características exponenciais. Se eu não estou com um termo variável aqui nesse x, né? Se eu não estou com um termo independente aqui nesse x, vamos supor que eu ponho 2 aí. Nosso gráfico, ele já vai mudar um pouquinho de características, certo, pessoal? Então, essa é a atividade de vocês dessa semana. Vocês devem fazer as questões no vídeo e também tirar uma foto, print desses gráficos que vocês fizeram aqui no GeoGebra, que eu coloquei lá no Google Formulários. Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês podem me chamar. Beijo!